Então eu peguei duas apresentações prontas aqui, tá, para mostrar para vocês. A aula de hoje vai ser sobre spoofing, né? Que é a parte de a gente tentar, é uma questão de segurança muito importante, que é a parte de alguém tentar se passar por você na hora de autenticar o usuário, né? Esse tópico aqui está ficando cada vez mais quente, principalmente agora que muitos celulares e bancos têm usado com bastante frequência a biometria, né? Inclusive as eleições também, né? Para reconhecer e autenticar os usuários. Então, o que é biometria? Primeiro, essa definição aqui, ela refere-se à identificação automática de uma pessoa com base nas suas características pessoais ou psicológicas, né, ou de comportamento, sejam físicas também, né. A gente vai ver aqui que tem alguns tipos de biometria, vocês vão entender aqui os tipos básicos, e eu vou falar um pouquinho sobre como é que o sistema funciona. Tá? Primeiro aqui é o sistema. O sistema de biometria ele é composto, ele começa com um sensor, né? Você tem um sensor ali que ele faz a aquisição de uma imagem. Aí a gente vai ver os tipos de imagem que a gente pode ter, né? O que eu acho que vocês conhecem mais é o de impressão digital. Então vamos supor que é de impressão digital nesse exemplo que eu estou falando aqui. E aí a gente faz um pré-processamento, que seria alguma coisa de filtro de ruído, melhorar a qualidade de brilho, etc. Aí a gente vai ter depois o sistema biométrico, que é essa bola verde que está ali no slide, né? Essa região verde, que tem três componentes. O primeiro é o de extração de características, que atualmente com os sistemas com aprendizagem profunda, muitas vezes ela é junta com o gerador de template, né? O gerador de um template aí que a gente fala como se fosse não é um atlas, né? Um molde, né? Vamos dizer assim, ele vai gerar um molde da sua biometria. Então ele vai extrair características da imagem, vai tentar gerar um molde da biometria, e aí tem duas opções. No começo, quando você faz o cadastramento da sua biometria, ele vai para essa seta vermelha ali, né? Que é o registro. Então ele vai gravar no banco de dados a sua biometria. Em todos os sistemas a gente tem que fazer isso, né? Para depois a gente poder ser reconhecido. Que aí é a setinha azul. O que vai acontecer é o sistema vai fazer uma captura, mais uma captura quando você volta a utilizar ele, né? Desculpa, a minha garganta já não está muito boa hoje. Então, vamos supor que você fez lá o cadastro da biometria para a eleição, aí você chega no dia de votação, você tem que colocar lá a sua impressão digital e ele vai comparar esse molde da sua impressão atual com aquela que está gravada no banco de dados. E aí tem um programa que chama Matcher, que é parte também do sistema, que ele vai casar a sua biometria atual com alguma do banco de dados. Ele vai procurar no banco de dados se tem alguma parecida. Ou, na verdade, igual, né? Que seja correspondente. Se ele achar, ele avisa e libera o aplicativo. Se não, ele vai avisar para você que não pode acessar os dados ou a informação ou não pode fazer a operação. Então é isso, tá? O sistema é simples, assim, questão de componentes, mas a questão que a gente vai estudar aqui vai muito mais além disso, né? Então, quais são as biometrias que normalmente se usam? A gente vê biometrias baseadas em face, em impressão digital, em retina e também em íris, né? Reconhecimento de íris. Sendo que a de retina é a mais difícil de fazer porque ela exige uma imagem. A de retina exige uma imagem feita de muito próximo do olho. E ela joga uma luz no interior por meio da sua pupila, né? Também tem biometrias que são comportamentais, que aí é reconhecimento de assinatura e de voz. Tá? Todas essas são possíveis.
Vamos falar um pouquinho da facial. Como é que você identifica uma face? Melhor dizendo, né? Como é que um sistema consegue saber se o rosto que está aparecendo é de uma pessoa que está cadastrada ou não, e reconhecer quem ela é? Bom, isso tudo é baseado em um estudo de fisiologia, né? E na verdade a nossa face, existe uma características muito específicas cada pessoa da distância entre os olhos, o centro dos olhos, a distância dos olhos para a sobrancelha, a distância dos olhos para o nariz, a distância entre os lados da boca, e todas essas, o nariz, a boca, os olhos, eles são as características ou os pontos faciais de referência, e baseada nas distâncias entre esses elementos é que a gente consegue identificar as pessoas. A gente faz isso de uma maneira meio natural, né? Meio instintiva, mas as máquinas a gente ensina elas a fazer esse tipo de coisa. Então esse é o mesmo processo que a gente faz, né? Naquele sistema que a gente tinha visto antes. A diferença agora é que a gente está, as características que a gente extrai são essas distâncias físicas, tá? Aqui também na de face a gente pode usar também um pouco da cor da pele, muito embora não é muito comum, principalmente por causa da luz, né? A gente tem que ter uma iluminação bem conhecida para poder fazer isso. Reconhecimento de impressões digitais, aí a gente tem o seguinte procedimento, né? Quando a gente tira a impressão digital, ela é mais ou menos igual nessa imagem aí, ela tem as linhas, né, da impressão, e essas linhas de impressão elas têm bifurcações, elas têm pontos onde elas acabam, elas têm o que a gente chama de ilhas, que são pontinhos isolados, né? Enfim, e todas essas informações, inclusive os pontinhos pequenininhos nas próprias linhas, que são os poros, né? Todas essas informações elas podem ser usadas para reconhecer individualmente cada indivíduo. Então, no processamento de imagem, a gente teria que identificar essas linhas, identificar onde tem, por exemplo, bifurcações, né? Ou ilhas, e usar esses elementos para reconhecer e diferenciar uma impressão digital da outra. A gente também pode usar aqui reconhecimento de retina. Aí a retina é essa imagem aí que vocês estão vendo, que é uma bola vermelha, esse é o fundo do olho, né? E cada um tem um conjunto de vasos sanguíneos que irriga, né, a região da retina, e por conta da bifurcação e do posicionamento também das, como é que chama? Dos vasos sanguíneos é que a gente consegue diferenciar uma pessoa da outra. E o reconhecimento de o íris é essa parte colorida do olho, né? Aí ela pode ser tirada, não precisa ser tão perto igual a da retina, a foto, mas é esse desenho que tem a íris de cada pessoa é diferente. Cada um desses métodos tem vantagens e desvantagens, né? E com o tempo, todas essas características acabam mudando um pouco, tá? O que muda menos talvez seja o reconhecimento facial, embora ainda mude um pouco. A pele ainda ela muda, né? Ela decai um pouquinho, né? Muito embora a posição das coisas no nariz cresce, a orelha cresce. A orelha normalmente não é usada, né, no reconhecimento, mas enfim, tudo muda no nosso corpo. Agora a íris, tem gente que faz aquela cirurgia, né, de catarata, aí você perde toda a íris e põe uma escama de peixe no lugar, que aí no caso você perde todo esse desenho, né? A de retina ela pode mudar também, se a pessoa principalmente tem uma doença grave, como descolamento, se ela tem pressão alta, né, glaucoma, etc. Mas ela muda menos. E a impressão digital depende da pessoa também. A impressão digital pode sumir, ela pode apagar com o tempo se a pessoa. Eu conheci gente que trabalhava contando dinheiro, né, em caixa. Aí perdeu toda a impressão digital de passar as notas.
Agora, as duas comportamentais que tem, uma é a assinatura, né? A assinatura, você reconhece a assinatura não é só pelo desenho, mas também pela quantidade de força que você faz com a caneta, a pressão que você põe, a velocidade com que você escreve, né? Então, mesmo se uma pessoa consegue copiar exatamente o que você desenha, ela não vai conseguir copiar na velocidade e na pressão que você coloca. Essas informações elas ficam ocultas, né, do desenho que a pessoa consegue enxergar. A não ser que ela veja você assinando, mas mesmo assim ela tem que ser muito boa para reconhecer. É praticamente impossível, né? Você copiar o estilo e tudo mais. Isso também pode ser usado no reconhecimento de senha por teclado, né? Então a pessoa pode até digitar a sua senha corretamente, mas o jeito de você digitar a sequência e a velocidade em que você pressiona as teclas é diferente de outras pessoas. Então pode ser que você digita a senha certa, mas o computador não deixe você entrar, né? E a última é reconhecimento de voz. Então esse daí ele vai usar as características da sua voz para identificar. Pode pedir cada vez pedir para você falar alguma coisa diferente, né? Para você fazer a autenticação. Essa daí é bem menos usada. Talvez é mais fácil de ser copiada, né? Bom, sabendo disso tudo, então agora a gente vai entrar para a parte da disciplina que é o spoofing, né? Que é como alguém consegue usar essas informações e esses sistemas para tentar burlar, né, o sistema e se passar por outra pessoa, tá? Eu vou, inclusive essa introdução eu vou pular, é a motivação que a gente já viu, e a gente vai entrar agora para os ataques, para as partes de quais são os tipos de ataques e também medidas de defesa. Alguma pergunta até aqui, gente? Se quiser, pode escrever no chat, tá? Se quiserem conversar alguma coisa. Bom, a primeira coisa, quais são os tipos de ataque que podem acontecer a esses sistemas, né? Então, a pessoa ela pode atacar primeiro com um tipo que chama reply, né? O que é esse ataque do tipo reply? A pessoa tenta interceptar o sinal que sai do sensor antes de o sinal entrar no sistema que faz a identificação e tenta substituir os dados que o sensor leu pelos dados da pessoa que ela quer acessar. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o fulano vai lá, põe a impressão digital no sensor. Eu tenho um sistema malicioso que ele lê a informação do sensor e ele sabe exatamente quais são os bits dos dados que foram lidos na impressão digital. Ou até a impressão digital em si. Conseguir decodificar isso, né? Porque normalmente essa imagem é criptografada, essa informação é criptografada. Mas aí mesmo assim vamos dizer que a pessoa conseguiu lá pegar esses dados. Aí a própria pessoa vai lá depois põe o dedo no sensor, só que ao invés de passar a informação do sensor para frente, passa a informação lida anteriormente do fulano. E aí vai reconhecer que foi o fulano que está ali. E ele quebrou todo o sistema de proteção, né? Então esse é o ataque mais direto na ponta do sensor. Tem um outro ataque que é o Trojan, que ele já é na base de dados, né? Então, o que você faz? A pessoa vai lá, acessa o computador onde você gravou os dados cadastrais das pessoas que podem usar o sistema, e aí ela substitui lá o fulano, a digital do fulano pela digital dele. Aí quando ele vai lá para a digital dele, acessa o sistema porque a digital dele pode acessar. Aí ele entra, faz o que ele quer e volta atrás do sistema com a digital do fulano. Ninguém ficou sabendo que ele mexeu, né, se ele não deixar nenhum rastro. Ele conseguiu então burlar o sistema de outra maneira, né, pela outra extremidade. E o jeito que a gente vai ver aqui não é nenhum dos dois. Por quê? O que acontece? Esses dois pontos, normalmente o banco de dados e o sensor, eles são muito bem protegidos com criptografia. Né? O sensor, às vezes, se ele for violado, ele para de funcionar. E aí a máquina não vai reconhecer mais ninguém. Né? Então tem toda uma medida de proteção que pode ser tomada
para que não seja possível invadir esses dois sistemas. E o mais fácil mesmo, né, se esses dois sistemas não tiverem essas fraquezas, né, é a pessoa tentar acessar, enganar o software, né, enganar o sistema de reconhecimento da biometria, que é o que a gente chama de spoof. É uma biometria falsa, tá? Então a pessoa vai entrar com um dado falso, mas aí esse dado falso ele vai tentar se passar pelo verdadeiro. E exemplos disso pode ser, por exemplo, um dedo de gelatina, tá? Uma impressão digital moldada que você coloca no lugar, uma foto do rosto de alguém que numa lente de contato, né? Uma lente de contato pode ser para passar pela íris, etc. O primeiro ataque que se teve informação de sistema de impressão digital na década de 20, tá? Só para vocês saberem de curiosidade. Então, para a gente saber se os dados estão vindo de uma pessoa viva ou se por acaso ela está usando um outro objeto para se passar por ela, a gente pode usar os mesmos dados biométricos usados para identificação, para a gente conseguir identificar a falsificação, né? A gente pode também coletar mais dados no tempo, que é uma outra abordagem, ou a gente pode usar um hardware adicional para deixar mais robusto o nosso sistema de identificação de spoofing, tá? Então, como eu falei, o spoofing ele ataca no sistema. E o reconhecimento de spoofing também, né? Ele vai ser conhecido ali no matching. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de spoofing que existem. O primeiro de impressões digitais. A gente vai ver então para cada tipo de biometria quais são os spoofings que existem e quais são as maneiras de detectar se o dado é verdadeiro ou não. Aqui tem alguns exemplos de como é que se faz o reconhecimento, né? Como é que funciona o spoofing e tal. Então a gente está usando ali a biometria da impressão digital, que são as bifurcações, as terminações dos sulcos da digital. O spoofing pode ser feito com pó de grafite fita adesiva. Então a pessoa vai lá no seu sensor, ela joga um pouquinho de grafite ali, depois põe uma fita e puxa, e aí vai sair a digital da pessoa. Aí ele consegue usar essa mesma fita de novo em cima do sensor, com o dedo dela por cima, né? Vai ter o desenho por baixo, aí para tentar enganar o sistema. Tem outro spoofing que é o processo de respiração. A pessoa simplesmente joga um bafo quente em cima do sensor, né? Tá ali a figura do meio. Isso daí é mais difícil de acontecer, né? Porque o sensor tem que ficar bem quente por mais tempo. E também tem por bolsa d'água. E aí esse daí é um dos mais bem sucedidos. Você coloca uma bolsa com água quente, morna, né, em cima do sensor, ele vai achar que é um dedo e ele vai pegar o desenho da última biometria que já tinha ali no sensor, né? Quando a pessoa põe o dedo lá, ficou o desenho, pronto. Aí ela vai tentar abrir. Eu queria tentar fazer essas coisas com alguns sensores, né? É bem interessante, principalmente com condomínios, essas coisas, né? Claro, com consentimento da empresa, né? Bom, que mais que as pessoas podem usar para fazer esses ataques, né? Elas podem usar um dedo artificial. Aí ela pega a impressão digital de alguém e coloca por cima do seu dedo, como uma impressão por cima, né? Ou pode moldar o dedo inteiro, como sendo um dedo de gelatina, ou coisa assim. Tem gente que chega na crueldade de cortar, né? Desmembrar o dedo da pessoa, usar o dedo da pessoa no próprio sistema. Pode acontecer também. Para a gente entender como é que a gente se protege desses ataques e como eles funcionam, é importante a gente saber que tipos de sensores existem, né? O primeiro sensor que está ali
é o óptico, que significa o quê? Ele usa uma iluminação e vê como a luz reflete nas cristas, que são nas impressões, né, digitais, e nos sulcos, e faz baseado na diferença da reflexão nos sulcos e nas cristas, ele reconhece o desenho da digital, né? A maioria dos ataques funcionam nesse tipo de sensor, tá? Aí tem um outro sensor que é o imageamento multiespectral. A gente vai ver com mais detalhe mais para frente sobre ele, a gente vai falar alguns slides só sobre ele, mas ele não escaneia só a superfície do dedo. Ele tenta também escanear um tecido que vem por baixo da pele, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ele no próximo. Tem também os de ultrassom, que aí ele usa a diferença de velocidade com que a onda sonora bate nas cristas e no ar, né? E aí, nesse tipo de ataque aí, só o dedo de gelatina mesmo para funcionar, né? Que não é só o desenho. Ele tem que ter o formato tridimensional mesmo. Tem também os sensores capacitivos. O que acontece nesses sistemas, né? Ele tenta jogar uma corrente elétrica entre vários pontos, e aí a diferença de capacitância entre os dois pontos, já por conta do contato com o dedo ou não, depende se está num vale ou se está numa crista, aí ele vai dar uma capacitância diferente. Tá? Esse daí funciona bastante com a impressão latente, que é aquele do saco de água, né, por cima da impressão que já está lá, porque a impressão que já está lá ela tem uma certa capacitância diferente também. E os dedos artificiais de gelatina também funcionam. Tem sensores térmicos também, que eles tentam medir a variação de temperatura quando tem contato com a crista ou com o sulco. E aí os dedos de gelatina ou silicone também acabam funcionando, mas é mais difícil de enganar, né? Como é que a gente identifica se a pessoa está querendo atacar o sistema? A gente pode usar alguns mecanismos. O primeiro é transpiração, né? O que acontece? Mesmo depois de um tempo curto que o dedo já está em contato com o sensor, ele já gera uma certa umidade, né, na superfície. E aí é possível medir essa umidade para identificar se é uma pessoa que está ali ou se é um dedo de gelatina, por exemplo. Né? E ele também permite distinguir ataques quando os sensores são capacitivos ou óticos. Tá? Ele é útil nesses dois sistemas. Você pode obter várias imagens ao longo do tempo para ver se a umidade variou ou não. Isso é interessante, tá? Também, para identificar se é um dedo de verdade, a gente pode ver a absorção da pele em algumas luzes, por exemplo, a vermelha, né, que o dedo tem sangue por baixo, as células vermelhas do sangue elas vão captar, absorver mais a luz vermelha. Mesmo que a pessoa coloque um dedo real e tire e depois coloque o dedo um dedo falso, né? A temperatura vai se perdendo depois de um tempo. Então, a temperatura da pele também pode ser usada no passar do tempo para identificar se é uma fraude, se é um spoofing. Um que é muito usado é pulsação, tá? Para ver se o dedo é de uma pessoa, se tem pulsação no dedo. E tem outras variações também. A resistência elétrica, além da capacitância, pode ser usado. Né? E o ultrassom pode reconhecer outras estruturas da pele, etc. Talvez, eu não sei quem de vocês aqui já usou os bancos, né, com biometria. Nos bancos tem também os sistemas lá que você tem que encostar às vezes o pulso, né?
cada banco tem um tipo de biometria diferente. Então, o que fez com o pulso. E por que eles fizeram? Porque aí não dá para você decepar, né, o dedo da pessoa. A pessoa tem que estar com o pulso encostado e com o dedo ali colocado. É muito mais difícil a pessoa querer decepar a mão de outro para fazer esse tipo de ataque, né? Essa barbárie aí. Vamos falar um pouquinho sobre íris, né? Primeiro os spoofings e depois como a gente detecta. O mais comum spoofing de íris é o quê? A pessoa usar uma foto, né? Da pupila, da íris da pessoa. Dá para você conseguir isso. Depende da qualidade. Hoje as câmeras estão boas, né? Às vezes você tira uma foto 3x4 com uma resolução alta, pronto, você já tem a íris da pessoa com uma resolução até boa. Aí você consegue criar criar a imagem falsa e imprimir, né? Como é que se detecta, né? A detecção é feita de uma área em volta do olho, né? Em volta da pupila, e a luz que normalmente detecta é uma luz infravermelha. E aí os descritores que são extraídos são de Gabor, né? Que é um descritor de processamento de imagens que tem ele detecta padrões de alto e baixo em vários formatos, em várias orientações. Como é que a pessoa se passa? Como é que ela cria então esse spoofing? É uma foto ou vídeo de alta qualidade, pode ser vídeo também, né? Você tem um vídeo aí do seu olho na internet, você está entregando a sua biometria de graça, né? Toma cuidado na hora de vocês fazerem alguma coisa assim, né? Não é qualquer foto também que a pessoa vai conseguir, tem que ter uma resolução muito boa, né? Para ela conseguir tirar a imagem perfeita do seu olho. Também a pessoa pode imprimir numa lente de contato, uma íris, né? Se ela tem a íris com uma resolução boa, ela pode criar uma lente de contato com essa íris. Só que aí já é um ataque mais sofisticado, né? E também ela pode criar um olho tridimensional. Pode criar um olho de borracha, alguma coisa assim, inclusive com várias camadas, né? Passar como se fosse um olho de vidro, coisa assim. Como é que a gente identifica quando é uma fraude, né, um spoof? A gente pode detectar movimentos involuntários com o tempo, de novo, né? Um dos elementos importantes é o tempo. Você pode ver se a pessoa está piscando, se a iluminação varia, né? O reflexo, lembra aquela aula que a gente viu dos reflexos do ponto de luz? Isso pode ser usado. Muito embora em vídeos, né, esses elementos também aparecem. Também você pode fazer um desafio de resposta. Você pode pedir para a pessoa, pisca, move para a direita, move para cima, fecha o olho por 2 segundos, abre de novo, né? Aí você dá as instruções e a pessoa tem que seguir. Se for uma foto, não tem como, né? E tem também a análise de Fourier, que aí seria aquele mesmo processo que a gente já viu anteriormente também para identificar falsificações, né? Aí as imagens impressas elas têm alguns elementos de frequência que eles podem ser reconhecidos facilmente e mostrar que é uma falsificação. Bom, vamos lá, agora a gente vai para as faces. Como é que a gente reconhece, vamos lá, como é que funciona a face e como é que a gente reconhece. Então a foto normalmente é tirada uma imagem com luz visível infravermelha e o matching é a distância entre os olhos e outras partes do corpo, né? O spoofing, então, ele pode usar uma imagem da pessoa ou também pode ser um vídeo, como está nesse exemplo aí, né? Tinha um vídeo da pessoa, aí você põe o vídeo na frente da webcam. E aí o computador pode achar que realmente é a pessoa que está ali. Pode usar também uma máscara impressa, né? Um modelo 3D, que estão fazendo máscaras cada vez melhores de pessoas ali para você se passar por outras. E como é que a gente sabe se é
ataque ou não, né? Aí a gente pode usar o movimentos involuntários do rosto, cabeça, se está mexendo alguma coisa ou não, a gente vai ver se é uma foto. Pode usar a textura da pele e refração de acordo com o tipo de luz. Você pode jogar mais e menos luz e ver como é que ela reflete. Você pode ver se a reflexão é 2D ou 3D. Se for 2D, a gente reconhece foto, né? A gente pode fazer uma análise de Fourier da imagem, como a gente viu no exemplo também anterior. Pode usar um sensor tridimensional, que aí é como se fosse aquele sensor que tem naquele videogame, né, do Xbox, o Kinetic, né? E pode fazer também aqueles desafios de resposta, pedir para a pessoa fazer coisas e a gente vê se a face mexe de acordo. Então, os dispositivos, né, algumas observações, eles são interessantes, mas em ambientes de segurança máxima tem que tomar cuidado, né? Banco também, essas coisas. Nunca o banco ele vai se basear somente na sua biometria, né? Ele normalmente exige também que você tenha o cartão do banco ou que você use um determinado dispositivo que é seu, né, para você acessar a sua conta. Enfim. Aí a pergunta, os dispositivos biométricos já têm condições de substituir as senhas? Hoje em dia a gente já diz que isso está acontecendo, né? A maioria dos dispositivos modernos tem a opção de você substituir a senha pela biometria. Alguns, inclusive, preferem que faça isso. Bom, agora que a gente já teve uma visão geral, eu vou passar aqui alguns casos específicos, alguns métodos específicos para a gente dar uma olhadinha, né? A gente entender um pouquinho mais sobre como é que eles funcionam. O primeiro é aquele sensor que eu falei para vocês que a gente ia descrever um pouco mais de impressões digital, né? Que é o imageamento multiespectral. Ele, o que, que ele faz? Ele tira imagens da superfície e da subsuperfície do dedo, ou seja, o que tem por baixo da sua impressão digital, em várias condições óticas. Você vai conseguir identificar se a pele é verdadeira ou falsa, ou seja, se é um dedo de gelatina ou se é um dedo real. E aí você pode, inclusive, obter mais dados biométricos das camadas interiores, se fizer sentido, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Esse é mais ou menos o desenho que eles têm do sensor deles. Vocês podem ver que tem 4 LEDs diferentes. Tem luzes que são polarizadas e não polarizadas, né? Polarizada significa que a luz está numa determinada direção, tá? Só para vocês terem uma ideia, a luz do Sol que entra na atmosfera, ela é quase polarizada. Aqueles óculos que escurecem com a luz do Sol, eles escurecem com a luz numa certa direção. Tanto é que quando você está dentro do carro, normalmente aquela luz não escurece a lente, porque o vidro do carro já faz uma filtragem dos raios ultravioletas para proteger os olhos, né? Só que aí ele acaba também não escurecendo a lente desses óculos. O que mais que a gente tem aqui? Então eles usam frequências diferentes também, são cores diferentes de luz, né? E orientações de luz diferentes. Então tudo isso ele joga na superfície do dedo, algumas penetram um pouco mais, um pouco menos na pele, e aí depois faz o imageamento e faz o reconhecimento da impressão digital. Esse é o experimento que eles fizeram, né? Teste de spoofing. São 3 sensores, 118 voluntários, e eles, a cada 3 semanas, eles não foram instruídos a lavar a mão, então eles podiam usar o sensor como queriam, e eles usaram 49 tipos de spoofing diferentes, de mais variados tipos, né? Eles capturaram
um total de mais de 17 mil imagens reais e 27 mil falsas. E aí eles, para cada spoof, eles capturaram amostras diferentes, né, para tentar burlar o sistema. O processamento foi utilizando wavelets para extração de características, e são 8 características diferentes para reconhecer a impressão digital. E esse aqui é o resultado, tá? Então, o que eles tiveram como resultado? Verdadeiro positivo, 99,5%. Quer dizer, ele reconheceu quase todas as vezes que a pessoa pôs o dedo lá. E falso positivo não chegou a 1%. Só que tinha alguns falsos positivos que chegaram a 15%. Hoje em dia, eu acho que os sensores eles estão menos sensíveis. Até porque quando você põe o dedo, muitas vezes o sensor não reconhece. Ele prefere errar, né, dar um falso positivo, falso negativo, do que dar um falso positivo. Ou seja, o que eu quero dizer é que ele prefere diminuir isso aqui e aumentar, e esse também, diminuir os dois. Né? É mais seguro, principalmente se é um aplicativo de banco ou coisa desse gênero. Mas, de novo, isso associado com mais alguma informação, mais alguma autenticação. Né? Então, esse MSI ele conseguiu fazer uma detecção bem robusta do usuário na época. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre faces. Esse é um artigo aqui que ele usa Sparse Low Rank Bilinear Discriminate Model. Né? Esse nome grande aí a gente vai ver o que ele significa, mas ele é um modelo discriminativo, basicamente. O low rank significa que ele usa dados simplificados, tá? A gente já vai ver esparsos. Qual que é a ideia dele? A gente tem uma imagem 3D e a imagem é 2D. Então, na foto, né, isso identifica foto ao invés de imagem, de real. A rugosidade da face é diferente da foto. Essa que é a premissa que eles quiseram usar para o método deles. Então a gente vai ter duas faces, uma face real e uma impostora. Né? E aí eles vão tentar qual é a diferença. O estudo diz o seguinte, que a superfície da face ele é um refletor difuso ideal, ou seja, uma superfície lambertiana, como a gente já viu nas aulas anteriores. Né? Aí a gente consegue modelar que a imagem adquirida ela depende da câmera, da função da câmera, que ela faz a aquisição, ela depende também da reflectância, que é o RAW, e também depende da luz ambiente e o ângulo entre a luz e o reflexo, né? De entrada e saída, né? O ângulo de entrada em relação à normal da superfície, que é esse θ. Esses são os elementos que compõem a luz, né, em cada pixel. Como a luz a luz a gente pode dizer que ela é praticamente baseada na iluminância, né? Melhor dizendo aqui, a intensidade da luz é um componente da iluminância. Então a gente tem o componente da iluminância e da reflectância. Os demais componentes eles vão se comportar da mesma maneira, ou de maneira muito parecida, tanto para a imagem quanto para o rosto real. Então a gente pode simplificar as duas expressões por isso. E também a câmera ela vai captar da mesma maneira. Né? Então a gente vai ter só a reflectância e a iluminância. Então, esses dois elementos. E a gente quer fazer essa verificação. A gente quer verificar se a reflectância é de uma imagem real e a reflectância, desculpe, e a iluminância são da imagem real ou da foto. Aí a gente vai é possível fazer estimar esses valores com base em vários pixels. A gente tem várias medidas
a gente vai calcular o valor dessas funções aí, ρ e φ, né? ρ e μ, desculpa. Aí o método que é usado no artigo é o Variational Heat-Index. Ele primeiro ele calcula a iluminância por uma função de ele propôs dois métodos no paper, mas aqui ele está descrevendo o Logarithm Total Variation, que é o LTV. Nessa fórmula aqui tem um erro, tá? Que aqui devia ser um sigma e não um E com 2 pontos, tá? É um lambda, desculpa. Devia ser um lambda. Esse é um parâmetro que no paper ele é usado no meio. E essas duas expressões aqui, esses dois termos, o primeiro aqui ele é um termo de suavidade, porque o gradiente, quanto mais variado ele é, menos suave a imagem, né? Então esse termo aqui ele tem que ser baixo, é uma função de minimização. A imagem tem que a função de reflectância tem que ser suave, desculpa, de luminância. E aqui é um termo de fidelidade, é quanto que a iluminância varia em relação ao pixel estimado na imagem, a imagem final. E aqui, então, quando varia muito esse valor, né, ele não está muito próximo do que é o real que a gente está observando na imagem. E quando aumenta muito isso daqui, significa que a imagem não está suave, né, ela está variando demais, então tem alguma coisa errada. A reflectância ela não fica variando demais, a gente não tem uma superfície de espinho no rosto, né? Então aí você minimizando esse somatório para a imagem toda, você vai conseguir então calcular o μ, que é a iluminância para cada pixel. Se você estimar isso daqui para vários pontos, né? Várias vezes, várias imagens. Depois de calcular o μ, aí a gente pode usar, baseado nessa expressão aqui que a gente tinha no slide anterior, a gente vai fazer, vai inverter a equação, jogar um log, né? Aí a gente tem a imagem original, tem o μ que a gente calculou, a gente consegue calcular a reflectância, então, nesse ponto. Então a gente tem os dois elementos. Uma outra possibilidade, ao invés de a gente usar a reflectância e a iluminância, é a gente tentar usar um método baseado em diferença de Gaussiana. Esse método de diferença de Gaussiana ele vai tentar identificar elementos de frequência alta na imagem. O que acontece? As imagens impressas, né, elas perdem detalhes, perdem detalhes menores do rosto, pela própria resolução do pixel no papel, né? Então aí qual que é a premissa que eles pensaram? Bom, vamos tentar identificar se a gente consegue encontrar detalhes ou não na imagem. Olha só a diferença da esquerda para a direita, né? Na esquerda é uma imagem real, na direita é uma impressa. A gente vê que tem bem menos detalhes que no espectro de Fourier, no espectro de Fourier, quanto mais longe do centro, maior é a frequência, né? Então a gente consegue ver aí que as frequências mais altas não existem. Só que eles não usam no paper as frequências mais altas, mas eles usam a frequência média alta por conta de ruído mesmo, né? Existe ruído tanto na imagem original quanto na imagem impressa. Então ele usou média alta e usou alguns parâmetros aí. Então está aqui o resultado de usar esses dois mecanismos, tá? E o que a gente pode ver aí é que tanto num método quanto no outro que ele propôs, não dá para ver muita diferença, né? No primeiro, a reflectância e a luminância, quer dizer, no de baixo a gente consegue ver que está mais claro um pouquinho, né? O rosto está mais borradinho de baixo, né? Então até daria para ver alguma coisa. Mas em relação ao espectro, pelo menos eu não consigo ver muita diferença, né? Talvez a máquina consiga ver um pouco mais. Que teoricamente a de cima devia ter mais ruído de média frequência do que a de baixo. Aí o outro método, né, que é o método que foi proposto mesmo no artigo que eles queriam usar, é esse aí
Sparse Logistic Regression. Né? Qual que é a ideia? Pode acontecer que a distribuição de reflectância não seja tão linear assim como se esperava. Né? Então, a tentativa de classificar diretamente a imagem pelos métodos anteriores não seja legal. Né? Então, a gente tenta diretamente, não, indiretamente, pelas características. Então, aí, qual que é a ideia dele agora? Vamos tentar classificar diretamente sem extrair características da imagem. O que ele quis fazer? Ele quis calcular uma função de probabilidade de dado uma amostra, né, um elemento, dizer se ela é da imagem falsa ou verdadeira. Basicamente isso. E aí, esse elemento é o que é? Aqui é a imagem, né? Pertence ao RN, são todos os pixels da imagem. E aí a gente vai fazer o que com esses pixels? A gente vai passar por uma função de otimização. Essa aqui é uma exponencial que a gente vai otimizar os valores de uma matriz de pesos e uma matriz de viés, né? Bias aqui, B. Então a gente vai tentar minimizar uma expressão de probabilidade, né? De acordo com uma classe. Dada a imagem, qual é a probabilidade dessa classe pertencer a verdadeira ou falsa? É um problema de otimização, né, que a gente usa aqui. Aí, dado um conjunto de treinamentos grandes, a probabilidade deles, do conjunto de treinamento, é o produtório de todas as probabilidades das imagens de treinamento. E aí, com base nessa função de probabilidade, a gente pode calcular também uma função de perda. A função de perda é o negativo da de probabilidade. Né? Quanto maior a probabilidade, menor é a perda que a gente tem, quando a gente acerta, logicamente. Né? E aí, usando essa função de perda, a gente vai tentar minimizar a função de perda média, calculando os melhores valores para W e para B, que a gente tinha proposto, segundo a equação anterior. Bom, até aí beleza, né? Que a gente propôs ali uma ideia, né? Para a gente fazer a otimização, a gente calcular esses valores. A questão é que esse método dá muito overfitting, quer dizer, o super treinamento. Acaba que esses parâmetros W e B, eles ficam super treinados para o conjunto de treinamentos e depois no conjunto de testes eles não funcionam muito bem. Então o que os autores fizeram? Eles propuseram duas alternativas, que ao invés de trabalhar diretamente com a imagem, é trabalhar sobre uma representação dela. Né? Aqui nesse primeiro caso é uma representação bidimensional que explora propriedades espaciais da imagem. Tá? Então aqui é uma matriz de projeção que vai ser menor do que a imagem original. Enquanto que nesse método aqui, ele faz um mapeamento sobre um espaço de características. De novo, a gente volta para o espaço de características, mas nesses dois casos, diferente dos outros, a gente partiu da imagem, partiu da mesma estratégia lá da regressão, né? Do método de regressão, e depois aqui a gente faz a classificação se é falso ou verdadeiro por um classificador tipo SVM, ou RVM, ou IVM. Né? Os experimentos desse artigo, eles pegaram imagens, pegaram fotos de alta resolução, alta definição, impressas com alta definição, tiradas com uma câmera Canon, tá? E depois impressa em papel fotográfico e papel A4 normal. Então esses aí são os exemplos de imagens que tiraram. E aqui estão os experimentos, tem o tamanho, a quantidade de amostras, né, que foram usadas de cada classe, do real e do impostor. Tá? Aqui são os gráficos que estão mostrando como é que os métodos se saíram. A gente pode ver aqui que na esquerda, pelo menos é isso aqui que eu entendi, tá? Na esquerda são os primeiros métodos que a gente viu,
e na direita é o SLR, né? Que é o método proposto. A gente vê que essas curvas aqui, quanto mais perto do canto superior esquerdo, melhor. Então o SLR vermelho aqui, ele saiu bem melhor do que os outros métodos da literatura, né? Ou os outros métodos que o artigo descreveu. E dentro do SLR tem os três métodos, né? Tem o que usa o SVM, tem aquele que usa os próprios dados e tem o overfitting, e tem o outro que usa a regressão. E aí a gente pode ver que esses dois aqui, normalmente saíram melhor, né? Esse aqui é uma exceção aqui que a gente tem. De novo, isso daqui é um método de avaliação com base em alguns métodos de extração das características, né? E aqui as curvas de novo dos métodos relacionados, desses 5 métodos aqui que foram usados. Aí a gente consegue ver também como é que a qualidade do método de extração ele afeta a classificação final. Enfim, né? Quais são as conclusões aqui? Assim como em tudo que a gente viu de forense, é o jogo do gato e rato, né? Cada técnica nova de detecção tem novos ataques diferentes. E precisa de pesquisa independente do fabricante para medir a segurança, né, apontar a falha. A gente não vai confiar no próprio cara que está vendendo se o produto dele é bom, né? E tem métodos anti-spoofing que parecem promissores que são interessantes, né? A gente tem que fazer testes mais para ver como é que vão ser essas coisas. De vez em quando a gente vê uma notícia ou outra, né, de violação, pode acontecer mesmo. Essas são as referências e a gente termina por aqui hoje, tá? Vou parar aqui.